Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quinta-feira, dia 13 de abril, oitava de Páscoa, estamos celebrando com muita alegria a mesma festa que o domingo nos proporcionou, a festa que alegrou o nosso coração e que há 2000 anos vem mudando a vida de tantos irmãos e irmãs. E eu quero te convidar a tomar em mãos a Palavra de Deus, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E porque tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E vendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, ontem nós ouvíamos o belíssimo evangelho dos discípulos de Emaús, aqueles homens que, como eu disse, estavam fugindo de Jerusalém porque estavam sendo perseguidos, tinham medo do que poderia acontecer a eles, as suas vidas, e partem de Jerusalém para Emaús. No caminho nós vimos, eles se encontraram com Jesus, seus olhos se abriram e voltaram apressadamente a Jerusalém. Hoje, o evangelho que nós acabamos de ouvir, ele tem início com a chegada dos discípulos de Emaús a Jerusalém, no encontro que eles fizeram com Pedro e os demais discípulos. E quando estavam ali relatando o que acontecia, eis que Jesus aparece. E qual é a primeira palavra de Jesus aos discípulos? A paz esteja convosco. A paz, meus irmãos e minhas irmãs, é uma das características fundamentais na vida e no coração daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus, quem tem o Senhor, quem o segue, quem o busca verdadeiramente, vive em paz. Não se aterroriza diante de situações de dor, não perde a esperança quando a perseguição acontece. É alguém que vive na graça do Senhor, que sabe que o Senhor é a sua rocha e a sua fortaleza. Por isso, a primeira coisa que eu gostaria de desejar a você que me escuta, que me vê hoje, nesse dia, é que a paz de Deus esteja contigo. Para quê? Para que você possa enxergar os sinais de Jesus. Ontem, nós falávamos que era necessário enxergarmos o consolo de Deus, a providência do Senhor, todas as ações dele na nossa vida diariamente. Quem está em paz consegue perceber as minúcias de Deus na sua vida. Quem está em Deus consegue, nos pequenos detalhes do dia a dia, perceber a ação contínua de Deus na sua história. Vejam, Jesus mostrou aos discípulos que era Ele mesmo. Mostrou-lhes as mãos, mostrou-lhes os lados. Jesus pediu o que comer, lhe deram um pedaço de peixe. Jesus não era um fantasma. Mas entendamos, na cabeça daqueles homens, tudo ainda parecia muito difícil de ser compreendido. Quantas coisas no nosso dia a dia, na nossa vida, parecem difíceis de serem compreendidas. E por quê? Porque muitas vezes queremos compreender todas as coisas com as nossas próprias forças, com a nossa própria inteligência, com aquilo que nós, seguros de nós mesmos, achamos que vai resolver toda a situação e nos dar compreensão dela. Eu, que sou cristão,
sempre que tenho algo a compreender, a resolver, a buscar, devo fazê-lo com Cristo. Por isso é necessário receber sempre e cada dia esse sopro do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Esse sopro que nos enche de paz e, nos enchendo de paz, nos faz termos a consciência clara daquilo que Deus quer para nós. Eu quero te convidar hoje, nessa manhã, a não se assustar com as adversidades que Deus vai colocar no seu dia a dia, a não se espantar com as novidades que o Senhor vai trazer ao seu colo nesse dia de hoje. E por quê? Porque você tem Cristo. E se você tem Cristo vivo, verdadeiro e ressuscitado, não há motivo para espanto, não há motivo para medo, não há motivo para falta de esperança. Pelo contrário, seu coração está em Deus, alegra-se em Deus e em Deus descansa. Nada melhor nós sabemos do que uma noite de sono em paz. Nada melhor, meus irmãos e minhas irmãs, do que uma vida inteira na presença de Deus e na sua paz. Que hoje, por intercessão de todos os santos apóstolos, eu e você, que fomos constituídos testemunhas deles, testemunhas da mensagem que eles nos trouxeram, de Jesus ressuscitado, que eu e você hoje, em paz, digamos a todos: Cristo vive, Cristo reina, Cristo te ama. Que Deus te abençoe e até amanhã.